Buenas pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos ver a sexta aula da disciplina de conceito e implementação de DevOps, onde nós vamos continuar trabalhando com Git numa segunda parte, utilizando repositórios remotos, tá? É uma aula um pouco mais curta que a primeira, então na primeira a gente viu os principais conceitos de Git, as principais operações, né, com commit, add, como monitorar um arquivo, deixar de monitorar, desconsiderar mudanças. Então a gente fez uma série de coisas aí na primeira aula e a gente vai estender um pouquinho esse uso aí em Git, tá? Então a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, tá? É criar uma conta no GitLab, é um site, já vou mostrar aí. Ele vai permitir que vocês façam visualização de repositórios e joguem o código para lá. E aí vocês podem mandar o nome de usuário de vocês no grupo do WhatsApp, tá? Da disciplina. Por quê? Porque eu vou adicionar vocês num grupo e esse grupo ele vai ter acesso aos repositórios da disciplina, tá? Então com isso eu vou colocar vocês no grupo e aí vocês vão conseguir fazer as operações nos repositórios, tá? Então, o site, pessoal, é esse aqui, ó, gitlab.com, tá? Ele é bem tranquilo de se cadastrar. Só clicar aqui, ó, eu vou selecionar aqui, ó, don't have an account yet, só clicar em Register Now, aqui. Cliquei. E aí ele vai abrir esse formulário para vocês preencherem. Então, primeiro nome, sobrenome, nome de usuário, e-mail, senha, marcar que não é um robô, ou vocês podem criar a conta usando algum outro, aqui por baixo não está mostrando, mas é Google, GitHub, Twitter, por aí vai, tá? Então eu vou entrar na minha conta, aqui, vou colocar aqui, e aí, eu coloquei uma autenticação de 2 fatores aqui. E aí ele vai mostrar para mim todos os meus repositórios, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, clicar na parte de cima aqui, e aí ele vai mostrar para você, e aí esse arroba aqui é o nome de usuário de vocês. Então vocês vão pegar esse nome de usuário e vão colocar lá no grupo do WhatsApp pra gente, para eu colocar vocês no repositório, no grupo da disciplina. Até tem um projetinho aqui já. Beleza? Isso aí vocês vão fazendo já, é já pra gente adiantar serviço para a próxima aula. Então, vamos voltar aqui na nossa aula de hoje. A ideia é a gente continuar, né? Tá? Então, a gente viu na aula passada como usar o git clone, ou seja, eu peguei e clonei um repositório de um repositório externo, que a gente fez num endereço que eu tinha passado para vocês, a gente copiou aquele código que a gente tinha, e aí o que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar entrar no terminal e entrar dentro da nossa pasta que está com aquele repositório clonado, que era a DevOps 2, né? No meu caso aqui. Então, git status, só para vocês verem. A gente não tem nada para commitar, e git log. A gente tem os commits que a gente tinha feito na última aula, tá? Então eu vou sair aqui, deixa eu só ajustar essa janela aqui. Aqui, beleza. Então seguimos. Então a gente usou o git clone, pessoal. Se a gente usar o comando git remote, a gente pode ver quais repositórios remotos estão associados com a nossa pasta, tá? Então, se a gente colocar aqui, ó, aqui, git remote, ele vai mostrar para nós, olha, tu tem um repositório remoto, que é o origin, que é a tag dele, né? É a origin, e ele está representando aquele repositório que a gente clonou o projeto para nossa pasta, tá? Se vocês usarem "-v", então git remote "-v", olha só, ele mostra o origin lá, fetch, push, fetch é da onde ele vai pegar os dados e push é para onde ele vai
mandar, geralmente é o mesmo, e aí a URL do nosso projeto remoto, que tá lá no GitLab. Tá? Então é um repositório que está lá no GitLab e que ele tem aquela tag de origin e é de lá que a gente... porque é a origem, né? E aí a gente puxou o nosso código desse repositório remoto. Tá? Então vamos seguir aqui. O show origin... Opa, deixa eu... Aqui. Então o show origin ele vai mostrar as informações do nosso repositório remoto e a gente pode adicionar vários outros repositórios remotos no mesmo projeto Git, tá? Isso aqui não é muito comum de acontecer, tá, pessoal? Geralmente a gente só trabalha com o origin, que é o repositório remoto, e o local. Mas é só para mostrar que a gente pode ter mais, tá? Então, por exemplo, se eu usar aquele comando ali, ó, git remote add, uma tag qualquer que eu coloquei mytest2 aqui, tá? E colocar o endereço gitlab.com/c834/gittestproject.git. Então o que eu estou fazendo? Eu estou adicionando um novo repositório remoto e eu apelidei ele de mytest2, tá? Então se eu vier com git remote-v, ele vai me mostrar de novo os dois para cada um, né? O fetch e o push. Então os dois da origin e do mytest2, que é o teste que eu criei lá, tá? O que a gente pode fazer, tá? Deixa eu só fazer aqui. O que a gente pode fazer? Existem alguns comandos em Git, e esses eu vou passar um pouco rápido agora, porque a gente vai ver isso com calma depois, quando a gente trabalhar com o GitLab, tá? Então, se a gente der um comando git fetch e aí colocar o apelido do repositório remoto, ele vai pegar toda a informação do repositório daquele remoto ali que tem a tag, né, que a gente não tem, mas não faz nada, tá? Ele cria um novo branch, mas a gente vai ver isso aí pra frente. Se a gente der um git pull, ele faz um fetch, ou seja, ele pega toda a informação que está lá naquele repositório remoto e ele dá um merge. O merge é aquele mesmo que a gente viu lá na aula passada, tá? E aí ele junta o código, tá? Com o repositório local. E o clone, ele faz tudo isso, faz o pull, e ainda seta a URL do origin para branch master. Então, quando a gente pegou e fez o git clone do repositório remoto, o que a gente fez? Pegou toda aquela informação que estava lá, ou seja, fez o fetch, juntou com a informação que estava na nossa pasta local, deu um pull, e ainda setou a URL do origin para aquele repositório remoto lá. Tá? Então, pull, ele puxa as informações do repositório remoto para o nosso repositório local, e push, ele joga para o repositório remoto. Tá? O que acontece aqui, pessoal? Para fazer o push, a gente tem que ter permissão de escrita no repositório remoto. Tá? Então, vocês só vão conseguir fazer o push depois que vocês colocarem o nome de usuário de vocês lá no grupo do WhatsApp e eu adicionar vocês naquele repositório. Aí vocês vão conseguir mandar as alterações para lá, tá? Eu vou mostrar aqui um exemplo, ó. Então eu vou dar um ls, ó. Tenho os 3 readmes ali. Eu vou criar um novo, tá? Então vim readme, nosso projeto só tem readme, né? Então readme 4.md. Eu vou inserir alguma informação nele, né? DevOps, melhor disciplina. Aqui, ESC, wq para sair e salvar, salvei. Git add-a para adicionar os arquivos no staged, né? E git commit -m commit do readme 4.
tá? Comitei. E agora eu vou dar um push, ou seja, eu vou pegar essa mudança que eu fiz e vou mandar lá para o meu repositório remoto, tá? Então, git push origin, que eu quero mandar para esse repositório remoto, né? E o nome da branch, que é no GitLab. Vocês vão ver que tem muita documentação onde é master, mas tem muito repositório remoto novo onde é main, tá? Então, geralmente é master ou main, e a gente vai ver isso aí daqui a pouquinho, como pesquisar quais branches existem, o que é branch, né? Porque eu tô falando, mas falei assim, bem por cima. Mas basicamente o que eu estou fazendo? Eu estou mandando o que eu tenho para o meu repositório remoto, que é o Origin, na branch main. Então, mandar aqui. Ele está mandando e mandou lá para o meu GitLab, ó. Para o meu GitLab nesse endereço aqui, tá? Eu vou abrir o endereço aqui para vocês darem uma olhada, ó. Então, eu mandei aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Então, olha só. Esse aqui é o site do GitLab, tá? Deixa eu colocar aqui. Aqui. Esse aqui é o site do GitLab. Eu abri lá o endereço, aquele mesmo que ele me mostrou aqui, ó. Esse mesmo que eu selecionei aqui, ó. Tá? Então, eu abri ele aqui, ó. E aí, como eu dei push, ó. Deixa eu vir para baixo aqui. Olha só. Ele está mostrando aqui os arquivos que estão lá dentro do meu repositório. E aí, ó, o gitignore, o readme, readme2, o readme3, eles foram... O último commit que mudou eles, ó, foi o... Aqui foi o segundo e esse aqui foi o terceiro, ó. E aí no readme 4, esse sim, o último commit que foi modificado foi esse aqui, que foi feito há 1 minuto atrás. Então vejam que a gente consegue ter um controle bem legal assim das versões de código, de quando elas foram modificadas. A gente vai ter uma aula assim mais aprofundada no GitLab, algumas mais aprofundadas no GitLab, onde a gente vai conseguir ver as diferenças aí, tá? Então voltei aqui e vamos seguir aqui. Show Origin, ele mostra mostra a URL também, né? Se a gente quer ver a URL do repositório remoto. Então, como eu mostrei para vocês antes, a gente criou... a gente pode ter vários repositórios remotos, né? A gente criou aquele mytest2 ali. E a gente pode fazer coisas com eles, do tipo, posso renomear a tag daquele repositório remoto. Então, por exemplo, se eu vier aqui, ó, no meu terminal e der um remote-v, ele vai me mostrar o origin, né, que é a origem, da onde eu puxei com o clone, e o mytest2, que é o que eu adicionei depois. A gente pode mudar a tag, por exemplo. Esse mytest2 eu quero que seja, sei lá, remoto backup, por exemplo. Um outro repositório remoto que eu estou usando de backup. Então, posso renomear com git remote rename a tag atual, mytest2, e a tag que eu quero colocar, por exemplo, repo backup. Tá? Vou vir de novo no remote-v. Olha lá. Ele pegou e trocou o nome, a tag daquele meu repositório remoto, tá? Posso adicionar, posso remover também com RM, tá? Então, git remote rm repo backup. Estou removendo esse repositório remoto com aquela tag. Vejam, eu tô removendo só o link dele com o meu projeto do Git. O repositório ele vai continuar existindo lá naquele lugar, tá? Então, vou remover aqui, e aí git remote-v, ó, tenho só o origin e aquela minha outra tag caiu fora. Então eu posso adicionar vários repositórios remotos e linkar eles com o meu projeto no Git, e eu posso dar push nas mudanças que eu estou fazendo em todos os repositórios remotos, ou num repositório específico, que foi o que a gente fez antes, né? A gente mandou direto para o origin, mas o
O myTest2 lá eu não mudei nada, tá? Então, o que é frequente, pessoal, é a gente ter um origin, que é um remoto que a gente usa como base para o nosso, e o local, tá? Isso é o mais comum, mas eu posso ter, como eu mostrei aí para vocês, vários repositórios remotos, tá? Deixa eu tirar aqui. E aí, pessoal, eu falei de branches e branches e branches, né? E no fim das contas, o que são branches, tá? No Git, pessoal, o que acontece? Como eu comentei com vocês na aula passada, cada commit que a gente dá no Git, ele ele tem uma hash única lá, que é esse número ali definido, e esse commit ele tem o quê? Ele tem um snapshot do código, ou seja, tem uma cópia da última versão de todo aquele código, tá? O que acontece, pessoal? Os commits, eles são interligados, tá? Então imaginem como uma lista encadeada, tá? Então, por exemplo, eu tenho esse commit aqui, que eu vou colocar um número para ficar mais fácil, é o 1. Quando eu faço o commit 2, aqui, o commit 2 ele tem um ponteiro, vamos dizer assim, pro commit anterior, tá? E assim sucessivamente. Então esse aqui é o commit 3, por exemplo, ele tem o ponteiro pro commit 2. E o 2 pro 1 e por aí vai. O que é a branch, pessoal? A branch nada mais é do que um ponteiro com um nome que eu vou definir, tá? Master, main, são nomes que a gente viu aí. E esse ponteiro ele vai apontar para um commit que é o último commit, ou um commit que eu pré-defini lá. Então a branch, pessoal, nada mais é do que isso. Ela é um ponteiro para um commit com um nome que eu defini, tá? O que acontece? Para que isso serve, pessoal? Porque no meu código eu posso ter várias branches, tá? Então, imaginem assim, ó. A gente que eu falo, uma equipe de desenvolvimento. Ela foi desenvolvendo mudanças aqui, comitou. Foi desenvolvendo mudanças aqui, comitou. Foi fazendo mudanças aqui, comitou. Chegou aqui, a gente foi lá e definiu que a branch, a master, ela está apontando para essa versão. O que a gente pode fazer, por exemplo? A gente pode criar uma outra branch separada, no nosso caso aqui, ó, testing, e fazer novas mudanças nessa branch aqui. Tá? Então eu posso ir lá e posso ir fazendo mudanças nessa branch testing aqui. O que acontece, pessoal? Eu vou criar, por exemplo, um novo commit aqui. Deixa eu desenhar aqui. Um novo commit. E essa testing ela vai estar apontando para esse commit aqui. E não para aquele último que eu tinha aqui. Ou seja, a master vai continuar apontando para cá. E o testing vai estar apontando para cá. Então essa ligação aqui de baixo. Deixa eu tentar riscar aqui. Essa ligação de baixo aqui ela vai deixar de existir. E ele vai estar apontando para lá. Tá? Só lembrando, como eu criei esse commit aqui, o commit ele sempre guarda a ligação do último, tá? Então esse commit aqui, ele vai continuar guardando a ligação para aquele último. Só que o testing vai estar apontando para esse commit novo aqui, e o master vai estar... deixa eu colocar aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Então, o testing vai estar apontando para o 4 e o master vai estar apontando para o 3. Tá? E assim eu posso ter várias, tá? Por exemplo, eu posso criar uma branch a partir da master, ou seja, ela vai começar apontando para o mesmo lugar que a master aponta. Ou posso criar uma outra branch que deriva da testing, ela vai começar apontando do mesmo lugar que a testing aponta, que é a 4. Tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar a nossa branch testing aí, tá? Então, para a gente ver a lista de branches, é simplesmente usar o comando git branch, tá? Então, git branch, ele vai mostrar para nós ali, olha, tem uma branch que se chama main,
e ele tem um asterisco ali do lado porque eu posso ter várias e o asterisco aponta qual que é a branch que eu estou trabalhando, tá? Então a gente vai criar a nossa nova branch agora. Então, git branching, branch e testing. Confundi aqui. Git branch testing, eu estou criando uma branch testing. Como eu estou na master, no nosso caso a main, tá? Ele vai criar a partir da main, ou seja, ele vai estar apontando para o mesmo lugar que a main aponta. Então, ó, criei, e se eu rodar o meu git branch, ele tá com as duas ali, ó, mas aí o asterisco tá na main porque é a branch que eu estou trabalhando no meu diretório agora, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, como que o Git sabe qual que é a branch atual, tá? Existe um ponteiro que é chamado de head todo em maiúsculo, e aí esse head ele tá dizendo ele aponta para qual branch a gente está trabalhando agora. Então, por exemplo, a gente tem aqui, se eu colocar git branch, ele vai me mostrar a main marcando com asterisco, por quê? Porque o head está apontando para essa branch, tá? Para a gente trocar de branch, pessoal, a gente usa o checkout, tá? Então, o checkout ele serve para quê, pessoal? Para mudar o head de lugar. Então, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer, olha, Git, muda o head, que está apontando hoje para master, ou no nosso caso aqui para main. Vou botar aqui, ó. O head ele está apontando para master, ou no nosso caso hoje para main. E aí, quando eu usar git checkout testing, eu estou dizendo, olha, head, não aponta mais para master. Aponta para o testing. E aí, o que isso significa? Que tudo que eu fizer de mudança vai estar... eu estou me referindo a branch testing. E a master vai ficar lá parada sem se mexer. Tá? Então, vou vir aqui, vou dar um git checkout testing. Ó, ele avisou pra gente que ele trocou para branch testing. E aí eu vou dar um git branch e ele mudou ali, ó, o asterisco para teste. Beleza? Então git checkout e o nome da branch eu vou trocando de branches de uma para outra, tá, pessoal? Para que isso é interessante? Porque a gente pode separar, por exemplo, branches por funcionalidades ou branches por tarefas que a gente tem que fazer. Então, sei lá, a gente pode criar git branch tarefa código 123. Então, tudo que eu fizer de mudança do meu código me referindo àquela mudança vai ficar só naquela branch e não vai atrapalhar em nada a branch main ou master que o resto do pessoal do desenvolvimento está trabalhando. Tá? E aí a gente consegue criar várias por funcionalidade sem que uma interfira na outra. Tá? Isso é bem relevante para quando a gente está falando de equipe de desenvolvimento. Tá? Vou passar aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó? A gente mudou o nosso head para o testing, né? Então, ele estava apontando para o mesmo lugar. Ele estava aqui, ó. Ele estava apontando para o mesmo lugar que a master apontava. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar um novo arquivo e vai commitar esse novo arquivo aqui, ó. Que é esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Nesse novo commit, ele vai criar um novo commit. O commit, ele vai, como eu falei antes para vocês, ele vai se referenciar ao anterior, que é o último. E o testing, como eu estou trabalhando na branch de testing, ela vai apontar para esse commit aqui. Então, a master vai continuar lá onde ela estava apontando, ó, porque eu não estou mais mexendo nela. Quando eu falo de master, vocês já associem que é a main, tá? Ela continua apontando para o lugar para onde ela apontava antes, e a testing ela está apontando para esse commit novo. Então é isso que a gente vai fazer agora no nosso repositório local aí, tá? Vim, e aí a gente vai criar um novo arquivo, vou criar com o mesmo nome que está no
no slide ali. Então, teste.rb. Vou colocar algum texto qualquer aqui, tá? Então, por exemplo, um códigozinho em Python. Def main print olá mundo, por exemplo, tá? Então, código simples lá. Opa, faltou chamar a função, né? Aqui. Main, abre parênteses, fecha parênteses. E aí eu vou dar um ESC, wq, e salvei. Ou seja, eu peguei, se eu der um git status aqui, eu criei o arquivo, mas eu não adicionei ele para ele ser verificado, né? Para ficar no staged, para daí a gente dar o commit. Então, git add -a para adicionar todos os arquivos e git commit -m, vou colocar uma descrição, né? Adicionado arquivo em Python. Tá? Então, fiz um commit. Tá, pessoal? Então, um git log daqui, o que ele vai ter que me mostrar? Ele vai me mostrar os commits que eu tinha lá, tá? O adicionado arquivo em Python, que eu fiz agora, o commit do readme 4, que a gente fez para jogar lá no nosso repositório, o terceiro commit, segundo o rei e o inicial, tá? Então, vou dar um key aqui para cair fora, e aí a gente segue. Então, vejam, eu fiz a mudança só na branch testing. Se eu fizer vários commits aí, todos esses commits eles estão se referenciando só a branch testing, que é a atual que eu estou trabalhando e por isso que o head está apontando para ela. E a master ela continua apontando para o mesmo local lá e não muda, tá? O que acontece, pessoal? Essas branches elas podem ir mudando, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a adição do meu arquivo em Python ela aconteceu aqui, ó, tá? E a master ela continuava apontando para cá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar para master, ou seja, a gente vai voltar para aquele commit que a flechinha está apontando ali, e a gente vai fazer outras mudanças, tá? Então, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Como que a gente troca de branch? Com o checkout, né? Então, git checkout, para que branch eu quero voltar para branch main. E aí ele está dizendo, olha, voltei para branch main. Então o head agora ele está apontando para minha branch main, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aquele mesmo arquivo, tá? Então a gente vai dar um vim teste.rb, tá um arquivo vazio. Então vejam, aquela mudança que a gente fez, a gente commitou, tá tudo certo, mas ela tá lá naquela branch testing, ou seja, deixa eu voltar aqui, ó. Ele tá nesse cidadão aqui, ó. Tá? Ele tá guardado aqui e o nosso diretório agora, ele tá trabalhando com essa versão que tá aqui, ó. Tá? Ou seja, aquela lá, ela tá isolada naquela branch. O que a gente vai fazer, pessoal, nesse arquivo agora? A gente vai colocar outra coisa, tá? Por exemplo, a gente vai colocar um outro código em Python qualquer. Então, sei lá, igual a input e print i, por exemplo. Lendo uma variável e jogando uma variável na tela, tá? Então, doesc, dois pontos, wq, enter. Então vejam, existe o teste RB lá no testing e existe o teste RB lá na master, tá? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai commitar esse arquivo na master. Então, git add -a para a gente adicionar todos os arquivos no staged e git commit -m da nossa mensagem e entre parênteses arquivo em Python que lê e escreve. Que lê uma variável e escreve na tela. Tá? Enter.
Comitei. Então vejam, agora, pessoal, eu tenho exatamente o que a gente... o que eu estou mostrando para vocês na imagem aqui, ó. A gente tem deixa eu apagar aqui. Eu tenho um commit com um teste RB, que é um arquivo que eu criei aqui, e eu tenho um commit com um teste RB, mesmo arquivo, que eu comitei na master. Ó. São o mesmo nome de arquivo, estão em lugares diferentes, tá? O que a gente vai fazer, pessoal, já, tá? A gente vai pegar e vai fazer um merge, tá? O que é um merge? Um merge é o processo de juntar tudo que está dentro de uma branch, que eu modifiquei dentro de uma branch, junto com outra branch. Então, vamos supor, eu fui lá e fui criando coisas na minha branch testing lá, e beleza, criei, testei, fiz todas as operações que eu queria. Chegou lá no final, eu quero, olha, isso que eu fiz na minha branch testing, ela tá ok, tá funcionando. Então eu quero pegar todo esse código que eu fiz e quero jogar na minha branch master, ou na main, ou em outra, tá? Então, eu não sei se está dando para enxergar na imagem, mas olha só, eu tenho C0, que seria o primeiro commit, C1, C2, tá? Aí eu fiz uma mudança na master e ela tá na C4 aqui, ó, tá? E a minha branch testing, ela teve o C3 e o C5, ou seja, ela veio por outro caminho. O merge faz o que, pessoal? Ele faz com que aquele código seja linkado com aquele último commit, tá? E aí, o que isso significa? Que a minha branch master, ela vai ter todo todos os commits dali para trás, inclusive aqueles que estavam na minha branch de teste, tá? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Como que eu faço para dar um merge de uma branch na outra? Primeiro, eu vou selecionar qual branch é para onde eu quero dar o merge. Então, por exemplo, eu estou querendo dar o merge da testing para master. Eu quero mandar todo o código que estava na testing para master. Então, git checkout master. Opa, master não. Main, tá? Ou seja, eu tô na minha branch main agora. E agora a gente vai dar o comando para dar o merge da testing nessa branch que a gente está agora. Então, git merge testing. Tá? Vou dar um enter. E aí, pessoal, o que acontece? Qual que é o nosso problema? A gente criou um arquivo chamado test.rb na master na main, desculpa, e a gente criou um arquivo test.rb na testing, tá? Então, o que acontece? Eu tenho duas versões de arquivos, essas versões de arquivos elas são diferentes umas das outras, e eu quero juntar elas agora no mesmo repositório. Então, o código dentro delas, desses dois arquivos, que estão em branches diferentes, ele é diferente, tá? Então, o que o Git está dizendo ali para nós? Ele está dizendo, olha, o merge, ele deu errado. Por quê? Porque a gente tem um conflito aí, tem arquivos que têm o mesmo nome, mas tem conteúdo diferente, e tu tem que resolver esse conflito aí, para daí dar o merge. O que acontece, pessoal? Se a gente tivesse editado nomes diferentes de arquivos, então, que é o que geralmente acontece, né? Quando uma pessoa está trabalhando numa funcionalidade, ou seja, numa porção de código, geralmente a outra está trabalhando numa outra porção de código. Então, geralmente não acontece esse conflito, tá? Mas ele pode acontecer. Então, o que a gente tem que fazer? Esse conflito ele pode acontecer em um ou mais arquivos, tá? Então, por exemplo, aqui ele está dizendo para nós, olha, ele está dando conflito somente no teste.rb. Quando a gente resolver esse conflito, aí ele vai juntar a branch testing na main e vai ficar tudo na branch main, tá? Como que a gente vai resolver isso aí? Bem simples, pessoal. Olha só. A gente vai editar o arquivo, vim teste.rb, vou dar um enter,
E olha só o que ele criou. Ó. Ele cria com esses símbolozinhos de menor e igual e aí maior. Então, o que acontece? Ó? Dessa primeira linha até o igual é o arquivo teste.rb que eu tinha no head. Quem que é o head? É a minha... É o meu ponteiro que está apontando para a branch que eu tô agora, que é a main, tá? Então esse código que está em cima, ele está na main. Esse que está aqui embaixo é o código que a gente tinha lá na nossa branch de testing. Então a gente consegue ver bem fácil. Assim, pessoal, estou mostrando um exemplo bem pequenininho, mas se eu tivesse, por exemplo, várias linhas onde mudam de uma branch para outra, ele ia marcar todas com esse head e a branch que eu estou tentando dar merge. A head e a branch que eu estou tentando dar merge. Então, claro que olhando isso no editor de texto é meio, né, meio estranho, mas isso serve para as ferramentas de desenvolvimento para elas marcarem para nós, olha, isso aqui, sei lá, em vermelho estava na branch testing. Isso que está em verde está na branch main, por exemplo. E aí a gente consegue ver de uma forma bem simples e a gente vai ver aí nas próximas aulas como ver isso de uma forma bem interessante assim. Mas no editor de texto ele dá para nós o que a gente precisa, que é, olha, tá dando conflito porque essa parte estava no main e essa parte estava no teste. O que a gente vai ter que fazer, pessoal? A gente vai ter que escolher alguma das duas ou juntar o código para remover esses conflitos, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Vamos supor que eu queira escolher o código que está na branch testing, tá? O que eu vou fazer? Bem simples, tá? Lembram como apaga linha inteira no Vim? Só apertar DD, tá? Então eu vou excluir todo o código que está na main aqui. Então, DD, 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 tá? O que acontece? Ele continua com os marcadores aqui de conflito, tá? Que são esses maior, esses menor e aquele igual. O que a gente vai fazer? Vai remover eles também. Então, DD para essa linha, DD para essa, DD para a última. Então agora eu tenho só o código da minha branch de testing, tá? Então, 2 pontos, WQ, Enter e deu. O que acontece, pessoal? Se eu der um git status aqui para ver em que status está. O que ele está dizendo? Ó? Ele está dizendo, olha, aquele teste.rb não foi comitado e agora tu vai ter que adicionar essa mudança e fazer o commit. Então, git add -a git commit teste RB. Opa, deixa eu colocar um. Eu coloquei uma aspas a mais aqui. Então, comitei a correção que eu fiz no teste RB. E aí, agora eu vou dar um status. E ele está dizendo, ó, não tenho mais nada para comitar, tá ok. O que isso significa, pessoal? Que eu corrigi o conflito na hora de dar o merge para branch main. E o que isso significa? Que todo aquele código que estava lá na branch testing, ela veio para minha branch main agora, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, git log -pretty online, para a gente deixar mais bonitinho aqui. Opa, o que eu errei? Deixa eu colocar só um log aqui. Errei alguma coisa na hora de digitar. Aqui. Olha só. Ele está mostrando a lista dos commits do mais novo para o mais antigo, né? Então, teste RB, que foi o que eu fiz ali. O arquivo em Python que lê e escreve, que era aquele da main.
o arquivo em Python que é o commit da testing. Então vejam que ele não trouxe só as versões atualizadas do código para cá. Ele trouxe as versões do código para cá e todo o histórico de mudanças e commits que a gente tinha feito lá. Tá? Todo ele veio junto para cá. Então aqui eu estou passando nos slides porque foi exatamente o que foi exatamente os passos que a gente fez. E aí, pessoal, a partir disso a gente conseguiu nessa aula pegar e trabalhar com múltiplas branches e fazer a junção, né? Fazer o merge delas e juntando os commits e as versões de código. Então o que eu ia pedir para vocês? Agora com isso, pode ser nesse mesmo repositório que a gente fez, tentem criar mais de uma branch. Então criem, por exemplo, branch tarefa 1, branch tarefa 2, branch tarefa 3, branch tarefa 4. Fiquem alternando entre essas branches e fazendo mudanças entre elas, tá? Para irem se acostumando com os comandos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou montar uma lista de exercícios bem simples, baseado nesse repositório que a gente fez, e aí vocês vão tentar executar todas as operações e vão tentar ver se no final as branches elas têm as mudanças e os arquivos que elas deveriam ter. Beleza? Nos vemos na próxima aula.